Vamos falar. Tudo. Tudo. Com risco de desagradar muita gente. De todos os lados. Reinaldo, se você desagradar todo mundo de todos os lados, é sinal de que você está certo? Não, pode até ser sinal de que eu estou errado em todos os lados, Vólio Bene. Eu não sou desse tipo, não. Não sou dessa gente que diz, quando todo mundo fica infeliz com o que eu digo é porque eu estou certo. Não. Larissa, às vezes você pode estar errado em tudo. Sim. Dos dois lados. 2, 10 lados. Sim. Mas eu pretendo que não. Vamos lá. O presidente Lula, na Etiópia, participou da abertura do encontro dos países africanos, concedeu uma entrevista e falou, todo mundo sabe, mas é preciso colocar aqui, porque eu vou comentar e vou chamar atenção para alguns aspectos, né? E falou isso que vocês vão ouvir aí. Solta o vídeo do Lula, do que ele disse lá na Etiópia. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai retribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? É esse o vídeo que vocês separaram? Não, o vídeo que precisava ter ido ao ar é aquele em que Lula diz que o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu o de Hitler, quando resolveu matar os judeus. Essa é a frase do Lula que provoca e que provocou toda a reação de Israel. Não é? Evidentemente, o presidente Lula relacionar o Holocausto àquilo que acontece em Gaza é um erro de vários modos. É um erro brutal. É um erro político, eu já falo dele, mas ele é um erro em essência. Primeiro que esse negócio de que o que está acontecendo na Palestina não aconteceu em nenhum outro momento histórico, a não ser quando Hitler decidiu matar os judeus, isso não é fato. Infelizmente, o que acontece na Palestina acontece e tem acontecido ao longo da história o tempo todo e coisas até piores do que isso. Coisas até piores do que isso. Não é? Então, falar do Holocausto e falar do extermínio do povo judeu para associar aquilo que acontece em Gaza, em primeiro lugar, é um problema de proporção. Há uma desproporção brutal entre 6 milhões de judeus e de outros grupos que foram mortos e aquilo que acontece em Gaza. Mas em Gaza também sim há uma tragédia. Já morreram quase 30 mil pessoas. 25 vezes o número de mortos pelo Hamas. O Hamas praticou um atentado terrorista abjeto e matou aquelas pessoas apenas porque eram
judias ou estavam em Israel sob o governo de Israel, que eles consideram criminoso. Mas eu me pergunto, quantas pessoas morrem em Gaza apenas porque estão em Gaza e apenas porque são palestinas? Ah, não, isso não acontece. Como não acontece? Acontece. É preciso reconhecer isso. Eu não tenho dúvida de que Israel comete crimes de guerra na faixa de Gaza. E eu espero que o Netanyahu venha a ser acusado disso também, além dos crimes que cometeu em Israel, ali na política interna israelense. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida a esse respeito. Estamos vendo isso a todo momento. Mas preste atenção uma coisa, né? Preste atenção uma coisa. Não é preciso, presidente Lula, não é preciso apelar ao Holocausto para condenar Israel. Vamos a uma situação hipotética para efeitos de raciocínio que não aconteceu, porque a tragédia do Holocausto aconteceu. Digamos que o Holocausto não tivesse acontecido. E ainda assim, os atos de Israel na faixa de Gaza são absolutamente condenáveis. Ah, você não reconhece o direito que Israel tem de se defender? Claro que eu reconheço. Você não reconhece que houve atentado terrorista? Claro que eu reconheço. Você acha justificável o que faz Israel neste momento na faixa de Gaza? Não! Não acho. Não é possível que um Estado organizado, legal, que pertence à ONU, porque Israel não é o Hamas, desloque 1,5 milhão de palestinos do norte da faixa de Gaza para o sul e depois passe a bombardear sistematicamente o sul, onde estão esses refugiados. Isso não é aceitável. Ah, mas Israel usa civis como escudos. É possível que use como escudos. E em usando, então é preciso ver uma forma de atuar que não transforme Israel em parceiro do Hamas na morte de crianças e de inocentes. E o Holocausto? Não! Não é para falar em Holocausto nessa hora. Não é. Está errado. Está brutalmente errado. Até porque o Hitler, presta atenção, o Hitler, ele não levou adiante a chamada solução final. Ele não deslocou pessoas de campos de concentração para campos de extermínio, que são coisas distintas, porque ele tivesse uma questão com um país onde os judeus, de maioria judaica, com o governo judeu. Não, a proposta dele era o extermínio dos judeus. Isso era uma causa do nazismo que não tinha a ver com uma questão, com uma declaração de guerra diante de outro Estado, ou uma agressão sofrida. Não tinha nada com isso. Nada com isso. Então, sim, o Jeff está dizendo que eu falei palestino usa, que eu estou falando Israel usa palestino como escudo. Não, o Hamas usa os próprios palestinos como escudo, né? Se eu me atrapalhei, corrijo. Então, atenção, não é isso. O extermínio não era um casus belli originalmente, uma questão de guerra, a motivação da guerra. Então, essa associação com Gaza é imprópria, mas quando se chama o Holocausto ao debate, é como se dissesse, bom, o Holocausto atingiu quem? A todos os judeus.
Porque, afinal de contas, a ideia era exterminar todos. Onde quer que a Alemanha tivesse chegado e onde houvesse seus satélites. É como se dissesse, bem, vocês, judeus, que sofreram o Holocausto, agora praticam isso. E quem pratica aquilo em Gaza não são os judeus, é o governo de Israel. Ainda que conte com apoio de parte importante dos judeus que moram em Israel e de judeus fora de Israel. Mas também há uma oposição importante dentro de Israel e fora de Israel. Então é impróprio. Não há como essa associação ser correta. Não há como essa associação ser correta, não há como se estabelecer uma proporcionalidade ou o que quer que seja. E isso não significa, eu insisto, que Israel não esteja cometendo crimes de guerra ali. E eu acho que está. Já falei isso aqui, já falei mais de uma vez. De resto, o governo de Israel já usou o Holocausto de maneira imprópria. Ou não usou? Dani Dayan, que é o presidente do Museu do Holocausto, e agora censurou Lula duramente, também já censurou Netanyahu duramente. Por quê? Porque na ONU, o corpo diplomático de Israel, usando a estrela amarela numa alusão ao Holocausto, como se o ataque terrorista do Hamas fosse um novo Holocausto. Eu mesmo critiquei essa leitura. E ele disse, não, é vergonhoso fazer isso, porque isso banaliza o Holocausto. E é claro que o Holocausto não pode ser usado para esconder crimes também. Não é porque o Holocausto existiu que o governo de Israel pode fazer qualquer coisa. Não é porque o Holocausto existiu que tudo aquilo que estiver abaixo do Holocausto o Estado de Israel pode fazer sem censura. Eu vou falar de novo. Não é porque o Holocausto existiu que tudo que não é Holocausto é permitido. E, portanto, Lula tem e tinha críticas muito duras que podia fazer a Israel. Sem precisar fazer essa associação. Que de resto, presta atenção, está servindo para que o Netanyahu, que hoje é uma personalidade cada vez mais isolada no mundo, tente sair de uma situação política difícil. Ele está usando o Brasil. Está usando uma frase infeliz. E, claro, tiveram uma reação, como sempre, e no governo de Netanyahu, que vai além daquilo que seria aceitável também. Sempre deixando claro que a fala de Lula é absolutamente imprópria e absolutamente censurável. E eu estou expondo as razões aqui. Primeiro que esse negócio de que nunca se viu nada no mundo a não ser o Holocausto, isso é uma... O presidente está falando, ele estava num continente em que se viu, por exemplo, o genocídio de Ruanda. Como nunca se viu? Se viu ali, no continente africano. Ali, quer dizer, a África é gigantesca, mas se viu em Ruanda. Ou não? O genocídio armênio e outras tragédias, em curso ainda hoje. Foi uma fala fora daquilo que estava programado para falar e uma fala infeliz. Agora, isso em nenhum momento também
justifica o comportamento de Israel na faixa de Gaza. É preciso dizer tudo. E aqui a gente diz.